Bom dia, sexta-feira maravilhosa. Hoje é a nossa live com a doutora Aline, que está chegando aqui. Enquanto ela está chegando, eu tirei uma cartinha da Arara da Sabedoria que diz o seguinte: sinta a proteção divina. Quem está com Deus nada tem a temer. Olha que interessante, muito boa essa cartinha, né? Quem está com Deus nada tem a temer. Enquanto a nossa convidada maravilhosa, Aline, está chegando. Um bom dia para todos que estão chegando, bom dia, sejam todos bem-vindos para essa live de sexta-feira. Que seja uma sexta-feira abençoada, um final de semana maravilhoso, e o tema de hoje é fantástico. Como que eu olho para os meus problemas? Vai enviando esse aviãozinho que tem aí para sua amiga, para a pessoa próxima a você que já assiste as nossas lives, sabe que é contribuição. Bom dia, bom Bom dia. dia! Como Tudo vai você? bem? Tudo Maravilha. jóia. Ótima, graças a Deus, né? Uma, Graças a Deus. uma sexta-feira fantástica com um novo clima. O friozinho tá indo embora, tá trazendo mais calor. Deixa eu diminuir aqui o volume, que eu acho que tá muito alto. Então, já dá um ânimo a mais, porque eu gosto de frio, mas também, né, às vezes é bom sentir um calorzinho. Ai, esse sol tá lindo, né? Maravilhoso. Vem com Fantástico. tudo. Veio com tudo, assim como nós viemos com tudo para essa live de hoje. Exatamente, né? A gente precisa honrar o que está acontecendo à nossa volta. Exato. E uma das coisas que tanto eu quanto você, a gente se conecta muito é com a natureza, né? E hoje, assim, o sol. O que que o sol traz para nós, né? Energia, potencialidade. Ele potencializa tudo aquilo que está dentro de nós. Então, assim, a gente tem mais ânimo para trabalhar as questões a serem trabalhadas aqui no plano físico, na coisa física, na ação, né? Porque às Exato. vezes a gente fica só assim, esperando as coisas acontecer. As coisas acontecem, a gente recebe a energia do sol. Mas o que você faz com essa energia? Né? Então hoje Exato. o nosso tema é Aonde você deposita essa energia, né, Marisa? exato, exato. Aonde você está depositando a energia? No processo de pré-ocupação, que já diz pré, é algo que não existe e que eu vou colocando uma energia numa coisa que não existe, né? Ou em algo que eu estou para resolver. Exatamente. Muitas vezes a gente acaba colocando muita energia naquilo que a gente supõe que seja o problema ou que seja o que está nos angustiando. E por vezes a gente deixa de parar um momento para justamente se questionar, né? Para aprofundar. Nós estamos em um tempo onde tudo é muito raso, né? Tudo é muito superficial. Os conteúdos são superficiais, não se aprofunda mais nos temas e a gente acaba trazendo isso para a nossa vida. Tudo é tão ligeiro, tão rápido, precisa de dinâmica, que às vezes a gente corre, e se a gente tivesse parado um momento para questionar, para realmente se perceber, talvez não precisasse correr tanto. Exatamente. E esse é o tema de hoje da nossa live, né? Como que eu estou olhando para os problemas da minha vida. Mas primeiro eu quero dar bom dia para essa galera que está Isso. aqui, né? Vou ir olhando aqui. Agora acabou de entrar a Tati. Bom dia, a Paty Severo. Bom dia, Soninha, Lucilene, Valéria Viana, Edneuza,
Adri, olha só, uma galera entrando aí. Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai falar bastante sobre essa questão de onde a gente está depositando a nossa energia, o que que a gente está fazendo com ela, se realmente a gente está depositando nos lugares certos para fazer ou ir de encontro àquilo que a gente de fato quer para nossa vida, né, Marisa? Sim, sim. Porque assim, o nosso, como tu falaste, né? É tudo tão raso e tudo tão rápido. As situações vêm para nós muito rápidas e a gente não tá percebendo isso, não tá aprofundando um pouquinho. Se você aprofundar um pouquinho a mais, você com certeza vai ter uma nova situação, uma nova clareza dessa situação para você resolver. E a gente vai trazer exemplos para que vocês fiquem bem informados, digamos assim, né? Do que nós queremos trazer hoje, que é como eu estou olhando a situação diante de mim. Primeiro lugar, vamos trazer uma clareza aqui. Normalmente, as pessoas pensam assim: meu Deus, eu tenho um problema. Uau! Que bom que você tem problemas. Porque você sabia que as pessoas que resolvem problemas são as mais bem pagas? Exatamente. Por exemplo, a pessoa que está na live comigo. Ela é uma pessoa, uma psicóloga. Faz o quê? Traz clareza. Ela não resolve o problema, mas ela traz clareza. Ela faz com que os seus pacientes consigam olhar de forma diferente para aquela situação que eles estão vivendo. Uhum. Isso é isso, né, Aline? Exatamente. E como a clareza ela é importante justamente para a gente soltar pesos que a gente está carregando e por vezes são desnecessários, né? Muitas vezes, inclusive, entrando no campo da suposição, Uhum. né? Ontem mesmo tive um atendimento onde a gente falou sobre isso. Eu acho importante trazer, obviamente não vou expor a pessoa aqui, mas a situação em si é interessante de trazer o quanto por vezes a gente tem uma linha, uma frase que foi nos dita, que a gente fica reverberando e trazendo várias outras entrelinhas que não estão ali. Uhum. Que elas podem até existir, mas elas são do outro, né? Por vezes e por vezes é uma grande suposição da gente por aquilo que a gente está acostumado, né? Uhum. Por aquilo que a gente já vivenciou, por aquilo que a gente já experienciou, né? Então, o quanto é importante você olhar para as situações que te aparecem com a clareza do que elas realmente são. Qual é a realidade que está na minha frente? A realidade é essa. Ah, mas e se a pessoa pensou isso ao me dizer? Ela disse isso? Trabalha com o que ela te disse, Uhum. né? Vamos pegar, sei lá, alguma live que a gente trouxe aqui. E alguém não concordou ou não gostou de algo que a gente disse. Há muito mais por trás, obviamente, deste não gostar do que a gente disse, do que o simples não gostar. Do Agora, que as palavras que foram ditas, das ideias que foram exatamente. ditas. Aí eu posso levar assim, tá, essa pessoa não gosta de mim, Aline, ou eu posso questionar. Uhum. Questionar para a pessoa e não em mim neste momento. Existem os dois lados, né? Quando eu tenho que questionar em mim e quando eu tenho que questionar o outro. Porque E pode. isso é muito interessante, Aline, porque a maioria das pessoas, quando elas se deparam com uma situação, elas jogam aqui a gente vai até fugir um pouquinho do nosso tema, mas é importante trazer. Por exemplo, esse exemplo que você trouxe, né? Então, a pessoa não gostou do que você falou, mas ela não gostou porque reverberou lá nas emoções dela. Só que
a pessoa tem o hábito de dizer assim, não gosto da Aline porque ela fala umas bobagens. Não é o que a Aline falou, não é a pessoa Aline, mas sim o que reverberou nela, né? Então, assim, ó, Exatamente. o que é isso? E aí a gente começar a se perguntar. E isso vale aqui para quem está assistindo agora, para quem vai assistir depois. Quando você tem um problema ou quando você tem um problema com alguém. Exato. Então, como tu trouxe aqui o exemplo, não gostei de uma fala da Marisa ou da Aline lá na live. E nós temos essa situação. Porque lá nos directs a gente recebe. Ai, não gostei que você falou assim. Ok. E aí o que a gente vai trabalhando isso, a gente vai percebendo que é algo que essa pessoa não resolveu. Que ela estava com uma situação, não foi nós. Não é nós. Ela não é que essa pessoa não gosta de nós. Ela não gostou do que ela ouviu porque reverberou dentro dela e ela vai precisar olhar para isso e fazer uma modificação. E aí, Exato. o que é que nós somos? Resolvedoras de problemas. Nós não resolvemos, nós trazemos clareza para isso. Clareza. E é importante, né, Marisa? Por exemplo, vamos continuar nesse exemplo que eu acho que ele é extremamente Uhum. importante. Não gostei da fala. Qual fala você não gostou? Ah, eu não gostei quando você falou que. Deixa eu tentar pegar um exemplo aqui. Não gostei quando você falou que quando eu me incomodo com algo do outro tem a ver comigo. Acho que não tem nada a ver comigo. Ah, tá, ok. E daí? O que que isso te traz? Com quem você está se incomodando que está te trazendo esse desconforto e está te fazendo que essa fala te incomode tanto? Porque quando a gente fala, por exemplo, disso que eu acabei de trazer, de identificação, do que eu identifico do outro em mim, pode ter a ver com situações que eu já vivi, pode ter a ver com o que eu sou e o que às vezes eu represento para os outros, né? E muitas vezes tem a ver com isso, porque se a gente for pensar, né? Eu chego aqui para ti, Marisa, e te digo: Nossa, Marisa, não gosto dessa tua cor verde. Te toca de alguma forma? Por quê? Porque é uma coisa tua. E porque tu sabe que tu não é verde, não está de verde, não te toca, não faz sentido algum o que eu tô dizendo. Uhum. Não faz sentido. Então o que tu vai fazer com isso? Nossa, desnecessário, deixa pra lá, não faz sentido o que ela tá dizendo. E passou. Não vai passar o dia inteiro pensando nisso, fluindo nisso e, cara, mas a Marisa disse que eu sou verde. Nossa, que absurdo. Quanto me incomoda. Não, vai passar. Não vai fazer sentido, tu vai deixar entrar e sair. Por que que tem coisas que Que pega. te pinçam e te deixam ali o dia inteiro pensando nisso? Tem N motivos e por isso a questão de aprofundar, né? Digamos que eu fosse o contrário, que eu ficasse instigada. Ai, realmente, o que que houve, né? Como você olharia isso dessa maneira, Aline? Traz esse exemplo para nós. Digamos assim, tá? Eu me incomodei com a situação. Se incomodou com o fato de eu dizer que você é verde? É. Tá, vamos lá. Você me disse, Aline, não gostei da tua fala. Por que que você não gostou da minha fala? E daí? O que que isso está te trazendo? Porque isso vai e te fazendo pensar no que está por trás disso que eu disse e que mexeu contigo. Uhum. Ah, eu não gosto que você diga que eu sou verde, porque isso vai fazer com que outras pessoas achem que eu sou assim também.
Ah, Um exemplo bem assim, para nós trazer mais palpável aqui, em vez de verde e gorda, né? Como você tá gorda, ou então como você tá magra. uhum, Marisa, me incomodo muito quando as pessoas me dizem quando eu estou magra. uhum, E aí, aonde me remete? E eu vou te dizer onde me remete. Quando uma pessoa me diz que eu tô magra, me remete à doença, não me remete à elegância. E olha só, a maioria das pessoas corre atrás de uma elegância. isso, Ai, como você tá magra, como você tá elegante. Para mim não me soa bem. Porque ainda tem coisas no passado onde eu preciso trabalhar que quando eu emagreci muito, eu pesava 70 quilos e aí eu fui para 47. E foi numa fase onde eu estava doente. Então, uhum, quando alguém me olha e diz assim, nossa, como você tá magra, como você tá bonita, eu penso, nossa, eu não gosto de ouvir isso. uhum. Porque me remete para uma doença, me remete para esse pensamento. Mas aí que está a necessidade de aprofundar no problema. Eu Uhum, não gosto de ouvir isso. Por que você não gosta de ouvir isso? Ah, eu não gosto de ouvir isso porque isso me remete a um momento ruim, a uhum. uma doença. Não quer dizer que eu não goste da pessoa que falou. A doença, a memória da doença, a memória do momento ruim, ela é minha. É óbvio que é muito delicado e a gente sabe que é quando você traz algo do físico da pessoa, Uhum. né? A gente tem toda uma questão estética, a gente tem toda uma questão cultural estética, né? Mas é exatamente isso. Olha o quanto a gente pode estar tocando em feridas que a gente nem faz ideia. Por exemplo, eu não tinha ideia dessa situação. Eu não costumo me referir ao físico das pessoas, mas enfim, né? Eu procuro não. Mas é importante isso porque a gente começa a separar até onde é responsabilidade de um e até onde é responsabilidade de outro. Qual que foi a intenção da pessoa que chegou para ti, Marisa, e te disse: Nossa, como você tá magra, como você tá bonita? Elogio, né? Elogio. Talvez de uma maneira meio torta, podia ter ficado só no bonita, Exato, exato. mas enfim, é uma maneira de. Mas a intenção foi outra e soou aos teus ouvidos de forma ruim. Uhum. Aí é o momento de você se questionar. Por que que isso doeu tanto aos meus ouvidos? E eu tenho certeza que tu já fez isso porque tu já tem todo o contexto, você sabe o que te leva para esse lugar, Sim. né? E Mas aí, quanta. e aí vem eu trabalhar isso e não colocar esse elogio, essa situação, num tipo assim, ó, num devolver com uma certa raiva, com um sentimento ruim para essa pessoa que falou isso para mim. Porque ela teve Uhum. intenção. Eu é que não estava preparada para receber. Quantas Das... vezes a gente não está preparado para receber o que, de certa forma, é bom? Exato, Um exato. elogio, um, né? Problema, E tá. um problema. Quantas vezes é como a gente iniciou a nossa live aqui falando, né? O que eu sou. Quanto mais problemas eu resolvo, mais dinheiro eu ganho. Você, quanto mais problemas, quanto mais pessoas chegarem para você com problemas e você traz clareza, mais você ganha. E isso é todas as pessoas. Não existe ninguém que não resolva problemas. Por exemplo, aqui nós temos a Tati, arquiteta, aqui na nossa live, né? Como Engenheira, uhum. engenheira, como que ela, qual é o papel dela no mundo? Resolver, Resolver. resolver problemas. E aí ela simplesmente ela vai traçar uma casa e, né, desenhar uma casa, arquitetar ali, ou ela vai
entender o quais são os problemas a serem resolvidos para aquela família. Exatamente. E olha o quanto, de novo, é a questão de você ouvir o problema e questionar o problema. Eu vi uma live da Tati e foi bem interessante porque ela trouxe tantas resoluções de como que eu faço para ter a minha casa, como que... Ah, mas eu não tenho dinheiro. Ok, tenho financiamento. Ah, não, mas financiamento com o que eu ganho não dá. Pega o problema por trás disso. Talvez precise unir duas rendas. Beleza, dá para fazer. Enfim, e veio solucionando os problemas que a gente fica supondo na nossa mente. Ela vai solucionando e vai trazendo pessoas para poder fazer a casa própria, realizar o sonho de ter um lar, né? Quantos de nós queremos ter a nossa casa própria e não vemos isso como uma possibilidade porque eu não tenho aquele dinheiro guardado no meu banco, né? É uma resolução, né, Aline? E ainda assim, ó, vamos um pouquinho mais longe, tá? Por exemplo, assim, ó, tem muitas pessoas que têm uma mentalidade, não, mas eu não posso. Sabe quando saiu vários financiamentos pela Caixa? E aí começou a se falar, minha casa, minha dívida. Né? E aquilo foi assim, ó, intenso. E muitas pessoas diziam isso. E eu ficava pensando assim, meu Deus, a pessoa não sabe o que está falando. Vou te dizer que eu era uma dessas pessoas. Então, olha só quanto que a gente está se descobrindo aqui nessa live hoje, né? E olha só, será que isso é teu? Minha casa, minha dívida, pensar que você não pode fazer um empréstimo, que você não pode se comprometer parte do seu salário para pagar a sua casa, isso é seu? Ou é alguma coisa que você ouviu da maioria das pessoas? Às vezes até algo assim, ó, esse problema está lá nos seus pais, que por algum momento fizeram alguma situação onde fizeram um empréstimo, fizeram alguma coisa onde lidaram com dinheiro e não souberam lidar. E aí isso ficou impregnado. E aí, assim, ó, ou então exemplos de pessoas próximas. E aí você não dá um passo, você não faz essa casa, esse financiamento, porque você está impregnada com uma ideia que não é sua. É de alguém do passado? Talvez teu pai, teus antepassados? Isso que você trouxe é extremamente importante. O quanto a gente deixa de fazer coisas pela gente, pensando em frustrações de outras pessoas, né? Então, é de novo trazer para o real. O que eu tenho aqui? Hoje eu tenho, sei lá, eu trabalho e recebo X por mês. Variando ali, recebo X por mês e consigo fazer um financiamento e tudo mais. Tudo isso eu calculei, tá na minha frente, estaria ok. Por que eu não consigo dar o passo? Olha o que está por trás, que medos estão por trás. Nossa, por que eu não estou conseguindo? Ah, porque talvez eu, Aline, eu sou autônoma. Eu trabalho e tem uma variação dependendo de quantos pacientes eu tenho, de quantos serviços eu presto para além do atendimento psicológico e tudo mais, né? Existe uma variação, uma variável que eu preciso considerar, mas por que eu não poderia dar o próximo passo se tá seguro numa linha de ao menos esse valor eu tenho por mês? Tá tudo bem? Mas muitas vezes a gente não se permite, porque a gente primeiro quer aquela segurança, a segurança de nossa, Deus o livre, isso um mês eu não consegui pagar, ou eu preciso reduzir os meus gastos.
né? A gente sempre vai para esse, eu preciso reduzir. Eu tô olhando para o mais ou para o menos quando eu preciso reduzir? Para o menos. Porque uma potência não pode fazer mais. Se você é autônoma, você não está presa a alguma coisa. E mesmo quando você trabalha, é um CLT, você trabalha 8 horas, ou 6 horas, ou 4 horas. E o que você faz do resto da sua vida? Que outras possibilidades podem existir em outros momentos ou de outras maneiras? Que possibilidades estão surgindo na minha frente e que eu não estou considerando, Uhum. né? E que por vezes eu considero para os outros, estou cheia de ideias, né? Eu considero para os outros, eu vi o fulano, tu podia fazer isso aqui, tu podia fazer isso ali, olha por esse lado, e eu não considero para mim por quê? O que tem por trás disso? O medo de quem está nesse lugar? E aí pegar isso e começar a entender, né? Começar a entender o Uhum. que é que eu estou me travando, qual é a situação que eu não estou querendo ver, que está me agredindo, aquilo que eu falei, né? Quando alguém me chama de magra, por que eu não gosto de ouvir isso? O que está por trás disso? Aí eu chego nessa situação, tá, mas e o que eu tenho que resolver com isso? E aí tu vai indo, vai desvendando. Então, o problema, gente, quanto mais problema eu tenho, mais dinheiro eu ganho. Coloque isso na sua, Mantra. na sua agenda, na sua. Assim, ó, quanto mais problemas eu tenho, mais especialista eu me torno e mais dinheiro eu ganho. O que eu preciso é entender quais são esses problemas e ir desvendando e desmembrando até chegar numa emoção aonde está travando, o que é que está travando ali, e aí limpar isso, liberar isso. Eu vou voltar, por exemplo, da casa, que eu não sei se a gente conseguiu finalizar e trazer clareza nisso. Eu não consigo financiar uma casa porque um dia um tio meu financiou e no fim ele acabou perdendo o emprego e não conseguiu honrar com essa dívida e ele acabou perdendo a casa. Ok, isso é de quem? Antes de tu continuar, vamos ver, vamos fazer o pessoal que está aqui conosco interagir. Quem tem medo, quem não tem a sua casa e tem medo de fazer um financiamento, coloca aí para nós. Isso é interessante, porque é um valor, digamos, mais considerável, um investimento mais considerável. Quem aqui tem esse receio? É bem interessante de a gente trazer isso à tona. Vamos ver o que vamos retornar. Mas isso é algo muito importante. E assim, se tem medo, tenta já ir buscando por que você tem medo, Uhum. né? O que Quais te são os, leva? quais são os exemplos que você tem vivido na sua família, as pessoas ao seu redor? O porquê que você ainda não fez? O que ainda está te travando? Depois que você olhar para esse medo, tenta buscar na sua família quem tem casa própria, quem já fez algum tipo de financiamento e o que surgiu a partir disso. Vai buscando as situações. Olha aí. Olhar para, olha o que Olhar para o número. olha o que é olhar para o número final a ser pago assusta, certo? Pode dizer, olha, isso é realmente falando de uma contadora, né? É importantíssimo. Acho que é interessante olhar para isso porque a gente é potência. Existe a possibilidade. Ó, a outra pessoa. Já tive medo. Eliane. Já tive medo.
Não tem Por que mais. você teve? Por que você teve medo? Vamos tentar trazer isso à tona, Eliane. Por que você teve medo? O que que te levava a esse medo? Primeiro, é importante a gente trazer que o medo é natural, tá? A Uhum. ansiedade, o medo é algo natural sobre qualquer mudança que a gente vá fazer na nossa vida. É instintivo, é natural do nosso corpo, da nossa mente e tudo mais, porque a gente não sabe o que está por vir. Então, tudo que nos causa expectativa, desde coisas. Vamos lá, estou programando a minha formatura, estou fazendo um investimento e tudo mais. Quero que seja uma festa legal, estou criando aqui na minha mente, mas eu não sei como ela vai sair. Vai me gerar expectativa daquilo que pode ou não pode ser. Estou me preparando para uma entrevista de emprego, estou me preparando para o investimento. Então, toda mudança ela gera uma certa expectativa, um medo e uma ansiedade. Tá tudo bem. O detalhe é quando isso começa a te impedir de dar o próximo passo. Quando que isso te impede? Ó, a Lucilene botou aqui medo de não dar conta. A Eliane, por fazer dívida, mas acabei fazendo um financiamento. Eliane, tenta buscar quais eram as falas sobre dívida ou pessoas que tinham dívida na tua família. Pai, mãe, tios, pessoas mais próximas. Que representatividade você tem sobre isso? Olha, já paguei e deu tudo certo, parabéns. É isso mesmo, mas você deu o passo. Por mais que você tivesse medo, você deu o passo. Isso é muito importante. A Lucilene falou em medo de não dar conta. Lucilene, alguém não deu conta já? O que é dar conta, né? Já aconteceu, você teve exemplos de pessoas que não conseguiram dar conta do financiamento, pagar esse financiamento. O que aconteceu com essas pessoas que não deram conta? Elas perderam a casa? Ou depois elas arranjaram uma maneira de E, dar as- conta? e assim, ó, uma dica aqui bem interessante. Quando a gente olha para algo que a gente vai adquirir e pensa em dívida, Investimento. ele fica muito pesado. Muito pesado. Qualquer pessoa que vai fazer alguma coisa e dizer assim, vou fazer uma dívida. Ui, pesou. Agora, quando Bem, eu olho assim, ó, é um investimento, muda tudo. Muita preocupação para pagar. Ó, provavelmente viu muitas pessoas ao seu redor com a pré-ocupação, se ocupou com algo que ainda não aconteceu, em como vai fazer para pagar, né? e Então, a maioria fica nesse pré-ocupado e aí foca exatamente no problema do pagamento e não vai desvendando o porquê. O que eu posso fazer através disso aqui? Isso aqui é um problema eu pagar? Sim, tá, mas qual é a situação? Como a Aline trouxe. Quem é as pessoas próximas a mim que não conseguiram, né? E digamos assim, ó, aí já a gente vai mais longe um pouquinho, mas digamos que fosse a situação mais difícil que fosse. O que você tem a perder? Você não mora numa casa? Para você morar numa casa, você tem que pagar aluguel. E por que você não pode fazer um investimento? Olha, Tati, depois aqui, ó, tu vai ter um monte de pessoas aí querendo te seguir fazendo. Nós estamos fazendo uma live com a Tati. queremos comissão, Tati. É. Mas olha só, é importante falar sobre isso. Muita preocupação para pagar. Quanto tempo e energia você gastou na pré-ocupação e quanto tempo e energia você gastou pensando uma possibilidade de arranjar esse dinheiro para pagar a parcela? Aonde você estava depositando a tua energia? Ali pensando que não ia dar, que podia ter um imprevisto? A vida tem imprevistos, está tudo certo. Isso é uma realidade. A Uhum. gente não tem uma linearidade, né? A vida ela é incerta, fato. Mas o que você pode pensar que é uma possibilidade de você pagar essa parcela? Existem inúmeras
maneiras e coisas que a gente pode ir pensando para realizar o nosso sonho. O detalhe é, de novo, você está olhando para aquilo que eu tenho que diminuir de gastos e olhar para o menos, ou eu estou olhando qual que é a possibilidade, o que que eu posso entregar para o mundo que pode me trazer um retorno, que vai fazer com que eu possa pagar essa parcela tranquilamente, sem ter que me preocupar. Olha só, tem mais uma pessoa que fala, "Ui, se não der conta, perdi tudo." Perdeu tudo. Quanto tempo leva para a gente perder tudo? E por que que você precisa perder tudo? E aí vem um emocional. Quem que você está seguindo? Quem que já perdeu tudo ou quem que não teve essa possibilidade de ter a casa própria que você não quer deixar para trás, que você precisa ser fiel, exatamente. Ah, como é que eu vou ser melhor que meu pai, que a minha mãe? Meu pai e minha mãe pagaram aluguel a vida toda. Por mais que a gente racionalmente, conscientemente ache que isso não reverbera na gente, inconscientemente, muitas vezes é isso que está acontecendo. Poxa, meus pais trabalharam de sol a sol e pagaram aluguel a vida inteira. Como é que eu vou ter minha casa própria? E se tomasse esse aluguel que foi pago a vida inteira, daria uma casa. Só que o medo de dar o primeiro passo, de enfrentar essa situação, de ir lá, não, eu vou financiar, tá? Mas eu ouvi muito na minha casa, assim, ó. Nossa, para fazer um financiamento, tu vai pagar 2 apartamentos. E aí a primeira coisa que eu fiz, assim, ó, foi mostrar. Tá, mas olha só. Se eu pagar aluguel, eu tô sempre tendo a possibilidade de ter que sair da onde eu tô, não é meu, não posso botar um prego, eu dizia assim, eu não posso botar um prego na parede, essas coisas assim, né? Ou seja, é algo que não é meu. Agora, no momento que é meu, eu tô pagando aquele apartamento ali, eu posso fazer o que eu quiser. E eu vou estar com a mesma situação, porque às vezes é os mesmos valores, um aluguel e um financiamento. Uma Mas assim, prestação. nós fomos indo só para mostrar para vocês como um problema, às vezes, ele se torna tão grande e tão sem saída pela maneira que você olha. Como disse É o problema por trás do problema. problema por trás do problema. Como disse a Lucilene, que é por fidelidade, né? Então, por fidelidade aos meus pais, por fidelidade às pessoas próximas a mim, eu não resolvo esse problema. Isso também se diz muito quando uma pessoa entra para uma empresa, tá? E ela vai trabalhar para essa empresa e ela tá ganhando pouco, ela não tá satisfeita ali, ela não gosta do que ela faz, mas ela não sai dali. Por quê? Porque por fidelidade, e isso é um problema. Por fidelidade aos pais, por fidelidade a, sei lá, a muitas coisas, né? Ela não resolve aquela situação. Então, ela prefere ficar ali todos os dias naquele problema e não resolve isso. Não E que olha. acaba muitas vezes gerando outros problemas, né? Isso que é interessante. Quantas vezes a gente fica olhando pro problema inicial, aquela caixinha que a gente não aprofunda, né? E a gente começa a fazer ele crescer tanto que poderia ser algo tão simples de resolver, né? Porque a realidade, exatamente, a gente espera aquilo ter uma erupção, aí eu resolvo. Quando explodir tudo, quando eu perder a minha casa, aí eu vou correr atrás, né? E é olhar para ir aprofundando no que realmente está te levando para esse pensamento e para essa situação, né? De ter que perder a casa, talvez, de ter que às vezes é tão simples. E assim, quando a gente fala aqui, eu gosto muito de trazer a realidade.
Não quer dizer que a gente não tenha esses momentos também que você acaba entrando no pensamento, nas ideias, e você esquece de, não, peraí, clareza. O que de fato está acontecendo aqui? Né? Eu passei, essa semana, inclusive, eu tive uma situação que eu passei, eu pensava, eu disse, ai, tem que resolver isso, tá me incomodando, tem que resolver isso, tá me incomodando. Ai, quando eu respirei fundo e disse, tá, vou falar com a pessoa, né? Olha, preciso disso, 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 né? Tem como tu resolver isso pra mim? A pessoa disse, tem. Quanto tempo tu te consumiu com essa situação? Exatamente. E às vezes a gente fica ali e aí passa a noite, ao invés de tu estar lá aproveitando e descansando, tá pensando no problema, nesse problema. E aí eu me pego pensando, qual é o problema que estava por trás desse problema? Por que que eu não queria resolver? Qual era o medo que estava me levando a não querer resolver? Ah, eu tinha receio disso gerar uma discussão, disso gerar um conflito maior, disso trazer à tona coisas antigas. Ok. E aí? E aí eu estava esperando o momento que eu não aguentasse mais para falar. E aí como que eu ia falar sobre isso? Eu já não ia mais falar. Explodir. Eu ia explodir. E aí tu traz um novo problema. Aí o problema é maior ainda, E né? aí e aí esse tipo de problema é problema, gente, tá? Isso é problema. É problema que dá estresse, que dá um monte de situação, às vezes até tu perde uma parceira de negócio, um parceiro de negócio, tu perde uma amizade, tu perde admiração, olha, tu perde um monte de coisa. Mas quando eu olho para um problema como uma situação onde eu vou e desvendando tudo isso, né? E vou ir trabalhando, isso gera dinheiro. Então, assim, ó, só para trazer bem claro aqui para vocês, o como vocês estão olhando para as situações que está acontecendo e como disse a Aline, nós também acontece isso. Até porque nós somos o próprio laboratório, todos nós. Nós Sim. somos laboratórios na nossa vida, né? O que eu estou fazendo com a minha vida que eu não estou percebendo que poderia ser bem melhor se eu tivesse, assim, ó, uns insights mais. Então, assim, é trazer essas clarezas, é participar de lives que nem essas que a gente está fazendo todas as sextas-feiras, de curso, e se trazendo mais consciência. Porque quando eu trago isso à tona, fica muito mais fácil de resolver. E aí eu Exatamente. consigo, meu Deus, era só isso, como é que eu estava me travando diante disso? Essa Quanto tempo semana, a gente se trava? essa semana eu vou trazer para aqui também para um exemplo aqui na live. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa que eu atendo há muito tempo, de vez em quando ela vem, aí ela traz um novo problema, a gente pensa junto, conversa, traz uma clareza e ela me disse assim, ó, o que seria de mim se eu continuasse lá no passado com aquela situação e que aquilo era tão difícil para mim, mas quando eu fui me desvencilhando, eu brinco que a gente tira as casquinhas da cebola, né? Vai limpando aqui, vai trazendo uma consciência ali. Ela diz, meu Deus, a minha vida é outra. Então, se é isso que a gente precisa fazer todos os dias com a nossa vida. É ir trazendo clarezas, o que é meu mesmo, o que é do outro, aonde eu estou entrando, e aí eu volto a dizer aqui que todo mundo já sabe, aonde eu estou entrando na caixinha do outro para caber. Isso é meu, é do meu marido, é da minha família, de quem que é isso? Isso é a minha ideia? Não, não é. Então, solta isso, né? Não fica sem... Imagina se eu fosse entrar nessa situação, como eu trouxe o exemplo ali, né? Vai pagar dois apartamentos, mas aluguel tu paga igual. Então, assim, ó, é ir trazendo essas clarezas e não entrar na
consciência do outro, o outro é o outro. Eu sou E eu. qual é a possibilidade que eu tenho hoje? Talvez, é que nem a gente diz, esse dinheiro ele tá indo igual, né? Se a possibilidade que eu tenho hoje é financiar, e isso gera, obviamente, tem os custos, ok. Mas esse mesmo valor ele está sendo investido em outro lugar, em algo que, ok, te dá uma moradia, te dá um ambiente bacana, mas não é teu e nunca vai ser, né? O pensamento da escassez, ok, eu vou pagar dois, mas aí eu vou ter um, daqui a pouco eu posso fazer um novo investimento e fazer o próprio apartamento pagar o próprio financiamento, com o aluguel, com. E aí você vai pensando na possibilidade e para de pensar só no problema. Isso é pensar como investidores, né? Enfim, mas assim, tem como a gente ir se liberando de tudo isso e trazendo uma nova consciência para uma vida mais leve, para uma vida mais alegre, mais divertida, sem ficar se arcando diante do problema, pesada, triste, angustiada. Ninguém veio para esse mundo aqui para viver dessa maneira. Como eu falei, angustiada, triste, só resolvendo coisas assim, ó, como a Aline disse ali, ó, passei uma semana, passei 2, 3 dias pensando numa situação que era só falar, né? Então, assim, e Exatamente. resolver. Aline, nós temos mais 10 minutinhos só, vamos já ir encaminhando para finalizar a nossa live, até porque nós temos um convite para fazer, né? Vou Sim, deixar você fazer o convite primeiro, depois a gente conclui essa live, pode ser? pode sim. Gente, amanhã, sábado, a Marisa e eu vamos estar em uma vivência, trazendo uma vivência sobre dinheiro, para a gente, para além de trazer essas consciências, trabalhar em cima disso, se perceber aonde que a gente está se travando, que pesos que a gente está carregando que não são nossos, né? Então, amanhã, sábado, dia 22, das 14 às 18 horas, a gente vai estar nessa vivência totalmente online, né? Lá no aplicativo Zoom, a gente vai enviar o link para quem fizer a inscrição. O investimento é R$ 150 e a gente está convidando vocês a estarem conosco, a olharem para essas questões, perceberem, olhar o que está por trás, trazer clareza e de fato começar a largar essas cargas que são de outras pessoas, realidades que não são nossas. Quem está aqui certamente está num movimento de novas consciências, de conseguir cada vez mais alcançar os seus objetivos, os seus sonhos e tudo mais. E para isso é preciso ter objetivos. Então, tenham clareza disso também. Enfim, fica o convite para vocês se inscreverem e tudo mais. Mandem mensagem no direct, a gente vai ter o maior prazer em retornar vocês, responder se vocês tiverem alguma dúvida. E eu acredito que é isso. Faltou eu falar alguma coisa, Marisa? Eu acho que não. O que faltou você falar foi que a partir do momento que a gente começa a soltar tudo isso, né, que vai ter várias técnicas, É né, de verdade. desprogramação, a gente também traz alguns olhares sistêmicos de como a gente está olhando para isso, né, quando a gente está nesse emaranhamento. Então, tudo isso a gente vai liberando. E quem já fez outras vivências conosco, sabe, né, que é um divisor de água, porque quando eu começo a ter mais clareza para as condições que eu estou vivenciando no momento, e aí eu começo a trazer clareza para ir desvencilhando, largando, a vida realmente ela fica mais leve. Ou se E fica. divertida, porque é esse o nosso propósito, é trabalhar tudo com muito divertimento. Então, não é Exatamente. uma vivência pesada, é uma vivência muito alegre, muito divertida. Né? E com Se a gente está poucas falando de. pessoas. Ó, Oi?
E é com poucas pessoas, eu já vou avisando. Nós temos um número X, por quê? Porque a gente gosta de abrir, a gente conversa, a gente traz, assim, então não é uma coisa assim, ó, ai, vai ter 50 pessoas. É bem pouquinha as vagas Exato. para que ainda restam 5 vagas. Exato. É importante a gente trazer isso, porque a gente de fato quer conhecer quem está ali, perceber justamente que dinâmica está por trás do que você está trazendo, ter momentos para a gente trazer reflexões, ter momentos para a gente aplicar as ferramentas e olhar para como isso reverbera na gente, no nosso corpo, inclusive, né? Então, o dinheiro, ele é energia, né, gente? O dinheiro, ele pode, obviamente, ser usado para N coisas, para o bem ou para o mal. Basta saber como você olha para ele. Ele uma energia que te traz possibilidades. E a pergunta é, como você está olhando para ele? Como que é olhar para ele? Como você sente ele? Certo? É isso, Marisa. É isso. E para que todo mundo saiba, assim, não fica gravado, então não é algo que você vai comprar e assistir, não. É como a Aline falou, por isso se chama vivência. Vivência é porque nós abrimos para que todos possam falar, né? Possam trazer as suas dúvidas, as suas situações para que seja resolvido, né? Então, assim, como eu disse, temos 5 vagas disponíveis, né? Começa amanhã às 14 horas até às 18 horas e vai ser um prazer enorme ter vocês conosco, né? Então, me chama ou chama a Aline no direct e aí já a gente passa como você faz para garantir a sua vaga, tá? É isso. E é isso. Até amanhã de tarde. Então, um beijo no coração de todo mundo, porque já estamos chegando no final da nossa live. Com essa consciência, quais são os problemas que você resolve, inclusive com o dinheiro. Maravilha. E solte os pesos que não são seus. É Exatamente. isso. Marisa, muito obrigada mais uma vez. Próxima sexta-feira estamos aí de novo, 9 horas da manhã. Já deixem lá marcado na agendinha de vocês para estar conosco. A gente tem o maior prazer de trocar com vocês aqui, de ler as mensagens de vocês. Traz a possibilidade de cada vez mais a gente ir trazendo as nossas consciências. Se quiserem, vocês podem também ir lá no nosso direct para falar de eu gostaria que vocês falassem sobre tal tema, tal coisa tá me incomodando, eu não estou sabendo como lidar. A gente está sempre disponível e aberta para falar com vocês, para ter esse relacionamento de perto. Como vocês perceberam, a vivência a gente já fez num número reduzido também, porque a gente quer ter essa relação. Para além do número, a gente gosta muito mais de poder enxergar vocês de perto e realmente ver vocês, tá? Então, estejam conosco. É um prazer enorme toda sexta estar aqui. Obrigada, Marisa. Eu que agradeço É sempre um prazer pela estar essa contigo. parceria. Agradeço pela essa parceria de sempre. Um beijo no coração, um ótimo dia, uma ótima sexta-feira para todos, um ótimo final de semana, que seja leve, alegre, divertido para todo mundo. Este é o meu lema, todo mundo sabe, as coisas precisam ser alegres, divertidas. Tudo que é alegre e divertido, ele flui de uma maneira assim, ó, reverbera no outro. Mesmo quando o outro vem com alguma situação difícil, você consegue transmutar tudo isso e trazer a leveza. Então, que todos vocês possam realmente vivenciar um final de semana, uma sexta-feira, um final de semana de leveza. E tudo aquilo que veio para você que não é tão leve, transmuta isso e percebe qual é mesmo o problema desse problema. Por trás desse problema, qual é o problema? E aí você vai
deixando isso divertido. Exatamente. O que que está por trás disso? E se fez sentido para vocês essa live, obviamente a gente pede que vocês compartilhem. A gente está aqui trazendo o nosso melhor, trazendo o nosso, né, tudo que a gente pode trazer de melhor para vocês. E, enfim, a gente sempre pode estar alcançando mais pessoas e trazendo essa visão mais leve, mais alegre, mais divertida para a vida de mais pessoas. Tá bom? Exatamente. Um beijo no coração e fiquem com Deus. Beijo, beijo. Beijo.